Oi, gente. Vamos para mais uma dica hoje. Eu sou Cristina Ribeiro e hoje nós vamos pintar hortênsias. Então, eu vou começar aqui pela folhinha. Como eu tô pintando uma toalha e a toalha tem um pouquinho de dificuldade para espalhar tinta, eu vou passar o clareador. Eu tô usando um pincel número 14 de cerda, mas vocês podem usar o que tiver aí em casa. Então, tá vendo? Pincelzão. Eu já pintei uma. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, que é um pincel macio, é um 421. Deixa eu ver essa luz aqui. Acho que melhorou. Bom, então. Aqui, por trás aqui, tem uma sombra, porque essa folha tá na frente. Então, eu vou começar aqui com verde abacate, na pontinha do pincel. Vou pôr o pratinho mais pra cá, pra dar pra enxergar como eu pego a tinta. Então, olha, eu vou colocando assim, sem puxar um risco reto, tá vendo? Vou só dando umas pequenas pinceladinhas. E vou puxar pra dentro. E aqui. Queria dizer pra vocês que quando a gente tá gravando, fica bem difícil a posição, então às vezes eu ponho o pincel deitado, mas vocês vão trabalhar sempre com o pincel em pezinho. Olha aqui, como tem clareador, eu posso vir com essa cor espalhando, olha, pra já dar um fundinho. Aqui, eu botei tinta no cantinho do pincel. Vou vir aqui e passar a claridade. Colocar a claridade. Pra vocês perceberem, a claridade aqui tá nessa posição, aqui ela tem que estar nessa posição também. A sombra não vai uma para cada lado, né? As sombras têm um... Se uma vai para um lado, vão todas para o mesmo lado. Então, a gente aplica o branco, a claridade, dá uma esfumadinha. Venho com esse branquinho, ó, deixo a carga maior aqui e venho girando pra cá. Pra gente ter uma folhinha clara, né? Eu vou pegar agora o verde pinheiro, vou vir aqui, ó, cantinho do pincel, aplico o verde pinheiro. A nervura, ela sempre deve vir em direção ao biquinho da folha, a ponta da folha. Mas não chegar até aqui, ao ponto de dividir a folha no meio. Então, agora eu espalho. É pouca tinta. Eu espalho. Venho com verde pinheiro, com pequenos toques. Vou colocando essa tinta na borda. Até aqui. Até encontrar aqui com a claridade, com a sombra da folha. As folhas você pode diversificar, desde que você use as cores que você estabeleceu previamente para ser usado na sua composição. Então, por exemplo, aqui nós temos verde pinheiro, sépia, verde... Como é que é esse verde aqui, meu Deus? Verde pântano
o verde abacate e o branco. Então, com essas tonalidades, eu posso fazer infinitas combinações, posso ir misturando, porque aí não vai dar problema de combinar os tons entre si, porque são sempre os mesmos tons. Então, olha, por que que eu escureço a bordinha da folha? Para dar uma sensação de que ela está assim, ó, redondinha, tá vendo? Aqui no pezinho da folha também é sempre um pouco mais escurinho, então eu pego um tiquinho de nada e venho aqui, ó. Pronto. Nessa folhinha aqui, eu vou reforçar as luzes e vou puxar algumas nervuras assim, pontinha do pincel, poucas, tá? Bem poucas. É apenas para simular a folha. Aqui eu vou com o pincel mais durinho. Apenas para simular a folha da hortênsia. Porque a nossa pintura não é uma pintura realista. É uma pintura decorativa. Essa ficou mais clarinha, porque ela tá na frente. Eu venho aqui, eu faço a mesma coisa. Tinta no cantinho do pincel. Eu vou reaplicar aqui para ficar bem clarinha. E vou vir, ó, colocando algumas nervuras. Uma pinceladinha para aliviar, não deixar marca. E aqui eu venho, ó, dando uma rodadinha no pincel. O pincel já assim, bem quase sem nada, eu venho pro lado do escuro aqui, ó, pro lado da sombra. Só para dar uma marcadinha. Agora, olha só que interessante, eu vou pegar aqui, ó, um pouco do... um pouco do verde. E um pouco do sépia. Para que ele se torne uma cor bem mais escura. Aí, com o pincelzinho assim, ó, pegando tinta só em cima. Embaixo não tem. Eu venho e faço a minha nervura. Pincel em pezinho, eu venho e faço a minha nervura. Posso fazer as nervurinhas com esse pincel mesmo. Um pezinho, que ele tem o corte fininho. Então, venho aqui. É bem pouca tinta, viu, gente? Pouquinha tinta, que é pra não causar acidente, né? Prevenir. Então, é isso. Aqui, como ficou bem sombreadinho, eu vou misturar o verde abacate com um tiquinho de branco, só para que não seja o branco puro. Vou vir aqui, ó, tinta na pontinha do pincel. Eu ponho a pontinha do pincel com a tinta mais clara aqui na pontinha da folha. E venho. Esse aqui acho que tem que pôr um pincelzinho mais durinho. Deixa eu ver. Mais durinho, porque o tecido acaba que passa por cima da trama e não... Pronto. Olha aí, só. Agora vamos dar um acabamentozinho aqui. Terminando em nada aqui. E a gente tem a nossa folhinha. Aqui, se vocês quiserem, eu chutei o ring light, gente, desculpa. Ó, pode vir aqui, pôr mais um pouquinho de branco. Enquanto ela tá molhadinha, né?
Isso vai fazer com que a sua folha tenha volume. Olha lá, volume. Ela aparenta assim que ela está mais gordinha. As claridades são volume, né? As sombras são profundidades. Olha lá. Aqui na frente ela é mais gordinha. Porque a folha da hortênsia ela é bem fofona, né? Assim, arredondada. Então, a gente vai tentar acompanhar esse movimento. Agora, nós vamos para hortênsia. Eu vou pegar aqui algumas cores. Peguei amora, uva, flor de malva, rosa ciclame. Eu vou fazer uma. Vou usar aquele pincel grandão, certo? Então, vamos colocar um clareador. Pode passar pelo risco. Isso aqui eu risquei à mão, é muito simples. Você faz uma forma esférica. E risquei com caneta fantasma. É aquela caneta que quando você bate o ferro ou secador de cabelo, qualquer fonte de calor, ela desaparece. Então, a gente não precisa ficar se preocupando em cobrir os traços. A única desvantagem dela é que ela só funciona se você riscar a mão. Então, eu não tinha dito que quando a gente clareia o meio, ele vem pra frente? Tinha, né? E eu não disse também que quando a gente escurece, ele vai pra trás, é uma profundidade. Então, pensando nisso, eu peguei aqui rosa ciclame, flor de malva, amora e uva. Então, aqui, olha, por baixo, eu vou começar com pinceladas cruzadas, sem contornar, pinceladas cruzadinhas assim. Não precisa contornar. Olha aqui, eu vou passar um pouquinho por cima das... Por isso que o que tá embaixo, né, as folhas tem que ser feito primeiro. Olha, a parte de baixo... eu fiz com uva. Aqui mais ao centro, eu vou vir com o rosa ciclame, olha, mas eu vou integrando aqui, ó, pincelando em X ao mesmo tempo que eu vou misturando. Rosa ciclame, continuo lá pra cima. Então, você vê que ela tem um formato arredondado. Aqui em cima é mais claro que aqui embaixo, então eu vou pôr o amora, porque é pra nossa flor dobrar pra lá, então tem que escurecer. Mas eu vou escurecer com uma cor menos escura do que a que eu usei lá embaixo, certo? Porque aqui eu usei uva, aqui tô usando amora. A parte do meio é o rosa ciclone. Ok? Isso é uma base. Então, nota que ela não está perfeita. Se ela ficar mais imperfeita, assim, ainda fica mais bonita. Então, a gente pode caprichar. Vou pegar o pincel de cerda mais firme. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco aqui. Certo? Eu vou misturar. Vou misturar rosa ciclame com branco. Misturar uva com branco. Para que eu tenha o quê? Opções, né?
Então, agora eu vou vir assim, olha. Pegar a cor clarinha aqui no meio. Eu vou fazer pétalas bem aleatórias. Sem se preocupar com nada. Só batendo o pincel você já faz as petalazinhas. Ó, pode sair aqui a hora, ó. Sai lá fora. Esse que vai dar a graça toda na nossa hortênsia. Olha, aqui agora eu tô indo sobre as partes mais escuras. Eu tô usando essa segunda mistura que eu fiz, ó. Ok. Isso é só uma base, por isso ninguém precisa se preocupar com nada até aqui. É só colocar as simulações de pétalas. Vamos colocar para fora algumas. A hortênsia é que nem a rosa. Quando você pega mais ou menos o jeitão dela, aí você faz com tranquilidade. Então, né, gente, se fosse para deixar assim, nós já teríamos uma hortênsia aqui. Porém, eu vou pegar um pincel. Vou tentar... Bom, eu vou fazer com esse aqui mesmo. Pincel de cerda. Eu molho ele na água. Aqui, olha. É interessante que ele esteja bem afiadinho. Bem fininho lá. Aí eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou vir com branco. Pontinha do pincel. E aí sim eu vou começar a fazer as minhas pétalas. Eu vou vir aqui. E aqui. Vou pegando branco. E nessas alturas, o branco, ele tá se misturando lá. Esse pincel tá muito grande. Deixa eu pegar outro. Ai, ai. Cadê? Vamos pegar esse aqui. Ele é macio, mas ele já não tá mais tão macio, porque ele já tá bem gastinho. Olha, aqui, ó, ficou muito claro. Eu venho com uva. Me aprofundo. Aí eu venho aqui, fazendo o quê? Aquela pétalazinha embaixo. Então, vamos lá. É rápido, gente, jogo rápido. Porque se a gente fizer muito molengando, a hortênsia fica muito artificial. Então, é rapidinho. Então, é por cima dessas mesmo que nós fizemos, olha. As de baixo, elas têm que aparecer. Para dar a ilusão de uma segunda camada de pétalas. Então, vamos lá. Não é para fechar, é uma. Ó, ele sempre limpando o pincel para não acontecer o que aconteceu aqui, ó.
Então, você vem aqui também, ó, pra dar a ilusão de que tem outras pétalas lá pra fora. E é isso, você vai fazer rapidamente, para que a pintura fique uma pintura leve. Nada de ficar arrumando as florzinhas, elas são assim, bem jogadinhas mesmo. Lembrando que as florzinhas que a gente fez embaixo de base tem que aparecer para dar o efeito 3D. A gente vai colocando pétala meio que onde não... Só a pétala sem a florzinha, assim, só pra ir dando uma completada, né? Olha como que vai ficando lindo isso. Eu não tô misturando tintas, porque como tá molhado, elas vão por si só pegar a tonalidade que tá embaixo. Agora eu vou pegar um pouco do azul, do rosa ciclone, pra ver se... Não, tem que ser com branco, senão fica muito escuro. Só pra dar uma quebradinha no branco, pra gente vir aqui embaixo, que é a área de sombra. Deixa eu limpar esse pincel, porque tem que usar cantinho, então o pincel tem que estar bem limpinho. Vou colocar um branquinho aqui. Olha. Que eu tô tirando, ó, de uma misturinha bem leve, assim, quase imperceptível. Então, é basicamente umas carimbadinhas, vocês estão vendo, ó? Coloca lá por onde não tem. Em alguns lugares, agora, ó, a gente vai com a pontinha do pincel dando uma escurecida por dentro para dar um pouquinho de profundidade por dentro da florzinha, mas é coisa pouca, viu, gente, ó. Bem pouquinho. Agora, nós vamos pegar o cantinho do pincel, a gente vai vir aqui pelo meio, ó, fazendo umas bolinhas, preenchendo. Pouca coisa também. Se quiser pegar o pincel fininho também pode. Agora eu vou fazer o centrinho. O centrinho da flor. Eu vou pegar o uva. Vou pegar um pincel assim, ele é um pincelzinho pequeno, mas ele é bem grossinho. Olha, posso dar uma, posso dar 3 pinguinhos.
vai preenchendo assim, ó. Nos lugares que ficou meio vaziozinho, você coloca lá uma gotinha. Porque na natureza não é, né? A flor não é redondona, toda certinha. Então a gente tem que saber simular esse movimento. Porque fazer igual tá na natureza a gente não vai conseguir, né? Nós não somos máquina fotográfica, nem fazemos fotocópia. Nós estamos retratando algo da natureza, mas segundo o nosso ponto de vista, né? Então não tem que ser perfeito, não tem que ficar triste se ficar assim ou assado, porque do jeito que ela ficar é o jeito certo. Porque isso é uma pintura, gente. Eu vou pegar o pincel filete e aqui por dentro eu vou dar uma filetadinha. Vou pôr um verdinho aqui, ó. Porque às vezes aparece, né? Aparece lá por baixo alguns talinhos. Então você joga assim aleatório, poucos e bons. Olha lá, bem pouquinho mesmo. Aqui onde deu em cima da folhinha, vamos dar uma reforçadinha assim, puxar umas petalinhas mais redondinhas. Vamos lá. Aqui também, ó. Dá um branquinho, mas você tá por cima. Depois que ela tiver sequinha, se você perceber que alguns ladinhos precisam mais de um branquinho, você vai vir e vai fazer assim, ó. Sempre de um ladinho só. Esse pincel é muito grosso. Sempre de um ladinho só. Fazer uma vírgulazinha, mas pouquíssimas, para ela não perder a leveza. Ó. Agora é a hora de dar volume na nossa hortênsia. Então é assim que a gente vai preenchendo, colocando claridade, alguns pontos de claridade, umas pétalas, mas aqui no meio. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tem mais aqui para fazer, ó. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu continuo aqui pra gente fazer mais uma, duas e mais duas folhinhas. Se assim já deu para vocês aprenderem bem, vocês, por favor, me marquem. Vai lá no Instagram, faz e me marca para que eu possa comentar, para que eu possa ver o seu trabalho, entendeu? Porque para mim é uma satisfação muito grande ter vocês fazendo os exercícios, né? Testando aí suas capacidades. Pessoal, boa semana, fiquem com Deus, até a próxima. Comenta aí o que vocês gostariam de ver eu pintando,
né? Porque a gente vai com paciência aí atendendo a todos, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Curte, compartilha. Já sabe, né, gente? Não precisa ficar falando, sendo chato. Beijo, beijo, beijo.